discutir sobre certos assuntos. Então vinha o youtuber, conversava sobre certas coisas, ou o blogueiro na época, né, também que tinha uns blogs, e aí a galera começava a discutir, começava a debater. Hoje, o pessoal, salvo uma galera que está numa faixa muito transicionária ali, sei lá, talvez no começo da adolescência, salvo essa galera, o resto já entra com um posicionamento, já tem o posicionamento. Então elas vão acompanhar as bolhas que já concordam com aquilo que ela fala. Você tem uma fatia muito pequena que gosta de acompanhar o contraditório por uma série de fatores. Né? Lembrando, o contraditório que não escapa para o imoral, né? Tipo, o contraditório que ainda está dentro do tolerável. Mas quando você vai olhar essa realidade, isso foi tão... parece que não, mas isso acho que foi a maior diferença da questão do comunicador de internet. A maior de todas. E por que eu digo? Na época não era bom, se você for ver. Entendeu? Quando você tinha poucos canais, né? Você tinha, sei lá, o PC, o Felipe Neto, o Cauê, enfim, mais a Kéfera e mais uns 4, 5. Quando você tinha poucos canais, essas pessoas falavam muita bosta. Né? Falavam muita bosta, né? Tanto que a maioria até admite as bostas que falava hoje, né? Porque não tinham noção, não tinham conhecimento, não tinham leitura, eram muito novos. Né, eles eram muito novos, eles entraram para o YouTube com, sei lá, 18, 19, 20 anos, então eram pessoas muito jovens, e quando você é jovem, você fala bosta, não adianta. Então o que acontece? Essas pessoas, elas entraram falando merda. Então isso não era bom, e estavam influenciando os jovens. Né? Só que, de alguma maneira, estavam levantando algumas discussões, depois foram entrando outras pessoas que manjavam do cortado. Então, por exemplo, quando o meu primeiro vídeo que teve muita visualização foi sobre Belo Monte, né, e eu fiz um vídeo baseado no histórico da hidrelétrica, sobre os impactos ambientais, porque eu conheci várias pessoas que trabalharam no análise de impacto da hidrelétrica, e eu fiz um vídeo sobre isso. Foi uma das e coloquei as referências na descrição. Né? Então o que acontece? Não estou querendo falar que eu sou melhor que ninguém aqui, mas foi uma coisa que não tinha no YouTube naquele momento, em 2011. Não tinha aquilo naquele momento. E eu fui compartilhado pelo Jovem Nerd. E naquela época você tinha o joinha mágico, né? Quando você dava um joinha no vídeo, tipo, explodia em visualização. E o joinha e o comentário do Jovem Nerd, na verdade, me citaram no Nerdcast, né? No Nerdcast, não, no Nerd Office. O comentário do Jovem Nerd me impulsionou absurdamente. E o que fez a diferença? E o que fez a diferença para o Jovem Nerd? Que não entrou jovem na internet, né? Quer dizer, entrou mais jovem do que hoje, mas que já era um pouco mais maduro. Era um não tão jovem nerd. Né? O velho nerd. Então, justamente essa diferença de postura de falar assim, porra, o cara é biólogo, ele tá falando disso. Porque antes estava todo mundo falando sobre a usina de Belo Monte e uma série de aspectos. Né? Então você tinha religiosos falando de Belo Monte, você tinha os engenheiros lá falando de Belo Monte, estudante de engenharia, você tinha o próprio Rafinha Bastos falando de Belo Monte, falou muita bosta. Então, quer dizer, você tinha uma série de fatores ali, e eu entrei com o lado da biologia, que ninguém tinha visto ainda. Então, bem ou mal, o YouTube ele abriu margem para pessoas que são especialistas em determinadas áreas para falar sobre aquilo que elas entendem. Tanto é que hoje você tem isso presente em tudo no YouTube. E é exatamente por estar presente em tudo no YouTube que hoje você escolhe quem você quer ouvir. E você escolhe aqueles que já falam aquilo que você concorda. Né? Então, por exemplo, se você quer se informar sobre mudança climática, você tecnicamente, o leigo, o que você vai fazer? Você vai ouvir os argumentos contra e os argumentos a favor. Quando você vai ouvir os contra e os a favor, você vai, entre eles, perceber uma questão de funcionamento da ciência, da quantidade de professores que são contrários e que são a favor, quais são as respostas a esses argumentos, e, obviamente, vai ter algumas pessoas que vão continuar negando o aquecimento global. Mas você vai ter a condição de, pelo menos, poder julgar da maneira como você quiser. Falo isso do público leigo, né? Um veículo de mídia, por exemplo, não é tarefa do veículo de mídia promover esse tipo de debate. Também não é tarefa da universidade promover esse tipo de debate em larga escala, quando você não tem essa discussão acadêmica.
né? Então, dentro da academia, como não há mais essa discussão sobre se a mudança climática é verdade ou não faz sentido ter um debate com o negador de mudança climática dentro da universidade. A mídia, como ela tem um papel de informar dentro daquilo que a ciência diz, também não faz sentido ela ficar dando o posicionamento de quem nega a mudança climática. Porém, as pessoas comuns, as pessoas leigas, o mais correto a se fazer, na verdade, o que deve ser estimulado é que elas procurem os lados daquilo que elas estão ouvindo, né? E aí depois depois chegar a alguma conclusão. Hoje, se você não gosta de mudança climática, você acha que isso é coisa de, sei lá, de ambientalista maluco, de, sei lá, do Jorge Soros, o cara da 4, se você não gosta da mudança climática, você não vai ouvir. Entendeu? Quando teve essa treta em 2017, né, que foi o que motivou uma série de atitudes minhas em vários aspectos, quando teve essa treta em 2017, eu fiz vários vídeos respondendo ao Ricardo Felício e a outros professores. As pessoas simplesmente não assistiram. Elas foram lá, me xingaram, falaram: você não sabe nada, o cara é professor da USP, pau no teu cu. Fim. Então, quer dizer, não era uma questão de querer de querer entender os lados. Era uma questão de confirmar os lados. Já Sim. Não me desce muito essa ideia de aquecimento global, porque não sei o que lá. Puta, tem um cara falando o que eu queria ouvir. Beleza, eu vou ouvir esse cara. Porra, mas pera lá, ele é um dentre esses 90 mil que estão falando o contrário. Não, mas esses daí o Jorge Soros pagou. Então, quer dizer, você vai confirmar... Jorge Soros é o super trunfo, né, hoje em dia, né? Exato. Ele é o super trunfo para confirmar as coisas. E esse é que é o problema. Exato, né? E eu falei, você quer confirmar coisa, você tem presidente que é... Presidente é um exemplo, né? Mas tu falou, você tem pesquisador que é terraplanista. Você consegue achar o que você quiser. Você vai achar qualquer um, entendeu? Então, quando você começa a ver, e acho que isso é que foi o grande problema. A gente deixou de ser formador de opinião para ser confirmador de opinião. Eu consigo observar pontos muito positivos e muito negativos dessa mudança. Mas o fato é que essa mudança foi a fundamental e essa mudança gerou coisas positivas e negativas. As coisas positivas é justamente que essas pessoas que falam muita bosta, eventualmente ficam blindadas de falar bosta para todo mundo, falam só com a bolha. Contudo, o contrário também é verdadeiro. Quem fala coisas corretas ou coisas mais embasadas também fica com esse muro